Parede de dupla estrutura. Por terem dupla estrutura, estas paredes podem vencer grandes pés direitos, possuindo espessuras variadas e permitindo ainda a passagem de tubulações ou mesmo agregar produtos que confiram outras características ao sistema. Com as paredes de dupla estrutura, você pode montar paredes com características especiais, tais como paredes com folha de chumbo para salas de radiologia, paredes de segurança, paredes blindadas, entre outras. Nossa primeira etapa, então, é a marcação das paredes. Marque no piso e transfira a locação das guias. Fixe as guias por meio de parafusos e buchas, no máximo a 60 cm entre os pontos e a 5 cm das bordas. Você também pode fazer a fixação com pinos de aço. Avalie o substrato e utilize a melhor fixação. No momento de fixação das guias inferior e superior, por exemplo, você precisa ter bastante atenção para que elas se mantenham paralelas. Pagine os montantes conforme a especificação, obedecendo ao máximo de 60 cm entre os montantes. Posicione os montantes na paginação e fixe-os às guias por meio de parafusos LA 9,5 mm ou com alicate puncionador. Na paginação dos montantes, as estruturas paralelas devem ser ligadas umas às outras por pedaços de chapas de 30 cm de altura pela largura da estrutura. Essas chapas garantem a estabilidade da parede. O travamento das estruturas deve ser realizado a cada 1,5 metro de altura por 3 parafusos em cada montante. Na parede de dupla estrutura, os montantes podem ser duplos, então veja como deve ser feito. Você vai posicionar os montantes um de costas para o outro e, entre eles, colocar os pedaços de chapa a cada 1,5 metro e unir as 3 peças com parafusos TA. Na utilização de montantes duplos, a paginação deve ser realizada pelo eixo das estruturas. Ao finalizar a estrutura, passamos à fase do chapeamento. Para ilustrar, faremos o chapeamento com dupla camada de chapas por face. Desta forma, você aprenderá para quando precisar utilizar. Utilize as chapas conforme a especificação. Verifique a paginação e realize os ajustes de prumo na primeira chapa, eliminando a possibilidade de erros na paginação. As chapas precisam ter 1 centímetro a menos que a altura da parede para facilitar o acabamento. Nas paredes, as chapas são preferencialmente colocadas na vertical. As chapas devem ser apoiadas nos montantes e encostadas no suporte superior. A folga de 1 centímetro que citamos deve ser posicionada junto ao piso. O aparafusamento da chapa deve ser feito em todo o seu entorno, com os parafusos a 1 centímetro da borda. Nas pontas, você deve colocar os parafusos formando um triângulo, a uma distância de 5 centímetros das bordas. A distância entre os parafusos na primeira camada de chapas pode ser de 60 centímetros, utilizando os parafusos TA de 25 milímetros. Você deve fixar todas as chapas, tomando cuidado para a paginação desencontrar todas as juntas. Ao terminar a primeira camada, você deve aplicar uma demão de massa em todas as juntas. Não é necessário o uso de fita, somente massa. Já a segunda deve ser aparafusada com os parafusos TA de 35 milímetros a uma distância de 25 a 30 centímetros. O tamanho do parafuso depende da quantidade de chapas que você vai compor a parede. A norma requer que o parafuso transpasse a estrutura em 10 milímetros. É preciso ter cuidado com a profundidade dos parafusos. A medida ideal é cerca de 1 milímetro em relação à superfície. Outra boa dica para você é usar sempre o limitador na parafusadeira. Assim você garante a fixação da chapa e melhora a qualidade do serviço. As juntas formadas pelas emendas das chapas não podem coincidir no alinhamento, nos lados opostos da parede e na sobreposição das chapas. As juntas horizontais, formadas pelos topos das chapas, também devem ser desencontradas. Após terminar uma das faces, você deve concluir as instalações para fechar a parede. Terminado o chapeamento, vem a fase do acabamento. O processo de acabamento deve seguir uma sequência. Primeiro você trata as juntas rebaixadas, depois as do topo, os encontros em ângulo e, por fim, a cabeça dos parafusos. Desta forma, eliminamos a possibilidade de sobrepormos acabamentos e criarmos volumes nas juntas.
Prepare a massa conforme instruções na embalagem. O acabamento deve ser feito em 3 demãos. Você vai precisar de uma espátula e de uma desempenadeira. A folga deixada no pé da parede deve ser calafetada. A primeira demão é chamada de massa fita-massa. Você deve aplicar uma camada de massa em toda a junta. Depois, deve colocar a fita JT e retirar o excesso de massa, apertando bem a fita para não ficar com bolhas ou vazios. No mesmo instante que retirar o excesso, você deve recobrir a fita com massa enquanto estiver úmida. Após a secagem da primeira demão, que dura em torno de 40 minutos, você vai aplicar a segunda demão. Se na segunda demão a junta não regularizar a superfície entre as chapas, aplique a terceira demão de massa. Na terceira demão, você poderá usar uma massa mais fluida para conseguir um acabamento mais fino. Nas juntas do topo, primeiro você aplica a primeira demão, o processo massa-fita-massa. Depois, você vai aplicar a segunda demão de massa com a desempenadeira, posicionando-a a partir da borda da junta em ambos os lados, abrindo a junta em 60 centímetros de largura. Para finalizar, a terceira demão é obrigatória. Nas juntas do topo, é importante retirar bem o excesso de massa, pressionando bem a espátula ou a desempenadeira para não criar acúmulo de massa. Lembre-se de aguardar o tempo de secagem entre as demãos. Nos ângulos internos das paredes, você também aplica as 3 demãos, só que a fita aplicada na primeira demão deve ser dobrada no ângulo da parede. Já nos ângulos externos de 90 graus, em vez da fita JT, você vai usar uma cantoneira de reforço ou uma fita CT, de papel reforçado com metal. Se os ângulos tiverem mais ou menos de 90 graus, use sempre a fita CT, que tem uma banda metálica de cada lado do vinco. A aplicação das demãos de massa é a mesma. Nos parafusos, aplique 2 demãos de massa em X. A parede está pronta para receber o processo de pintura.